Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre a Bíblia. A Bíblia, por si só, é um objeto como outro qualquer. Pode até chocar, né, assim, a princípio, mas é. Ela custa dinheiro, ela tem da mais simplesinha a mais cara, tem para todos os bolsos, ou seja, a princípio, ela é um livro como qualquer outro livro. Estudar a Bíblia sistematicamente não dá crescimento a ninguém, espiritualmente falando, porque existem muitos estudiosos, as pessoas que fazem teologia, por exemplo, elas esmiuçam a Bíblia de forma que, sabe, cada assunto é debatido e tal. Inclusive, tem muitos ateus que conhecem a Bíblia de capa a capa. O que você citar nela, eles sabem que está escrito e comentam. Alguns apontam até contradições, porque para compreender o que está escrito, é necessário um elementozinho que já eu vou falar. Sem fé, você não consegue alcançar as revelações espirituais. A Bíblia é como se fosse vamos dizer, um rio. Não, um rio não, que é muito turvo, um lago. Né? Um lago límpido, transparente, mas que você só tem o espelho d'água. Então, da sua visão, você tem um espelho d'água e você consegue ver algumas coisas, algumas nuances, alguns reflexos, enfim. Já a fé, ela te possibilita mergulhar nesse espelho d'água e desvendar o que está lá embaixo. Tocar, sabe, estudar e é uma delícia quando você começa a compreender as coisas eternas a partir da revelação que produz. Por isso a gente defende tanto que as pessoas não leiam apenas versículos isolados e tirem dali conclusões que elas vão aplicar na vida como doutrina. Sendo que a Bíblia é uma mensagem só, de Gênesis a Apocalipse. Você não pode isolar um determinado texto e fazer dali a sua religião. Você precisa compreender desde o início até o final, quando as coisas se consumarem. No princípio, os manuscritos do Velho Testamento e nem as cartas do Novo Testamento eram divididos por capítulos e versículos. E eram sempre citadas, os apóstolos, eles sempre estavam citando, porque está escrito isso, isso e isso. Para quem ouvia, para quem acompanhava, era impossível, localizar aqueles textos, porque pergaminhos eram rolos, escritos sem pontuação e o texto direto. Para localizar determinada parte era muito difícil, mas os judeus, eles eram ensinados pelos escribas desde a infância, então eles sabiam aqueles textos. Só que para encontrar na hora que citava era difícil. E a mesma coisa acontecia com as cartas, Apesar dos apóstolos estarem sempre mencionando as cartas de Paulo e todos os outros evangelhos, enfim, era muito difícil de encontrar os textos. E aí, só no século XIII, a Bíblia foi dividida em capítulos. E 300 anos depois, no século XVI, ela foi dividida em versículos. E só no ano de 1553 é que foi publicada a primeira Bíblia da forma que nós conhecemos, toda divididinha em capítulos e versículos. Só que isso não foi para a gente fazer caixinha de promessa e isolar um versículo e dizer que Deus está falando comigo esse versículo. Não foi para isso que ela foi dividida. Ela foi dividida para facilitar o estudo, para as pessoas, quando quiserem falar de determinado assunto, elas sabem onde está escrito, onde está, é fácil de localizar. Mas sem fé é impossível agradar a Deus.
E no capítulo 11 de Hebreus, você vai encontrar a galeria dos heróis da fé, que são aqueles que ouviram a promessa e creram. Alguns deles nem viram se concretizar na vida, mas eles viveram, atravessaram a vida guardando a fé, né? E é a fé que vai te possibilitar fazer esse mergulho no espelho d'água e receber de Deus a revelação das coisas que estão escritas, as promessas, né, que nós recebemos e temos que guardar para atravessar essa vida aqui, sabendo que aqui nós somos peregrinos, mas quando nós chegarmos na nossa pátria, nós receberemos tudo aquilo que Deus prometeu, né? E já nessa vida, tudo aquilo que nós recebemos, né? Tudo aquilo que nós ouvimos e tomamos como, não, quem prometeu é fiel, aí nós guardamos, né? E vamos ver acontecer, entendeu? Não porque, né, a nossa fé é que tem poder, mas a nossa fé é um instrumento, é dom dado por Deus para que seja possível, né, a gente ler, absorver e viver a partir daquilo que a gente leu. Tá bom? Bom dia para você.